seja um evangelista. Quem foi o maior evangelista de todos os tempos? Vocês sabem? Jesus. Quem falou Jesus acertou em cheio. Jesus, o maior de todos os evangelistas. Ele veio aqui a esse mundo para evangelizar. Antes de subir aos céus, se voltou para o seu grupo de discípulos e disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Seja então você um evangelista. Como é que o evangelho chegou a nós? Quais foram as pessoas que contribuíram decisivamente para que nós pudéssemos nos converter, nos tornarmos cristãos, fôssemos convencidos a respeito de quem é Jesus, o Salvador, crescemos em Cristo? Houve uma série de pessoas que contribuíram, talvez uma em especial, talvez duas ou mais, uma série de fatores, mas nós somos devedores a todas estas pessoas que proclamaram o Evangelho para nós, que nos deram a boa notícia. Evangelho é boa notícia, é a boa nova de salvação em Jesus Cristo. Eu sou devedor à minha mãe, eu sou devedor à minha avó, eu sou devedor aos meus professores, minhas professoras de escola dominical, a todas as pessoas que para mim foram referências como cristãos, e pessoas cristãs que me ajudaram a ser quem eu sou, a alcançar a graça de Deus. Agora, uma vez alcançada a graça, eu me tornei também um evangelista. Assim que eu tive um despertamento espiritual, uma plena convicção de Cristo como Senhor e Salvador, eu passei a me preocupar com todos aqueles meus amigos, colegas de classe, amigos do bairro, que não tinham ainda a mesma experiência que eu. Passei a orar incessantemente por eles, todos os dias, pedindo a Deus também que me desse uma oportunidade, uma chance de comunicar o Evangelho para eles. Convidava eles para o acampamento, por exemplo. No primeiro acampamento que eu participei, aos 16 anos de idade, eu levei 4 ou 5 amigos. No segundo acampamento eu levei 20 amigos meus. Boa parte deles acabou se convertendo. Eu falava de Jesus. Fui também depois evangelizar no colégio. Era o meu último ano no colegial, no ensino médio, né? Que se fala hoje. Bem, muda tanto, era científico, depois passou para colegial, depois para segundo grau, e hoje é ensino médio. Bom, eu acho que é isso. No meu último ano, eu estava me despedindo daquele colégio, e eu reuni meus amigos, que eu sabia serem cristãos como eu, de diversas confissões, e falei para eles, li o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E vocês se envergonham? Aí eles, não, então vamos testemunhar de Jesus no horário do intervalo das aulas, todos os dias. Vamos nos reunir e convidar os nossos colegas para se juntarem a nós, e assim, dar um testemunho. Mas eu falei para ele, mas eu não sei pregar. Talvez aqui alguém tenha essa vocação. Voluntários, deem um passo à frente. E lembrando dos 3 patetas, todos deram um passo atrás para ver se sobrava alguém à frente. Ninguém se sentia apto para proclamar o Evangelho, para pregar, para testemunhar sequer. Aí eu falei, então, já que nem eu, nem vocês, nenhum de nós tem essa aptidão, ou se sente preparado, façamos assim, uma escala. E tinha gente que entrou na escala, tinha se convertido no mês passado. Estava na escala de pregação, entre aspas, ou de testemunho, ou de leitura de um texto e anúncio. E assim foi que começamos a evangelizar o colégio. Chegamos a reunir uma multidão no colégio. Na quadra, uma vez tinha
um círculo que dava ao redor de toda a quadra, de trave a trave. E nós cantávamos louvores e falávamos de Cristo. A nossa melhor pregadora era a Cristina, minha namorada naquela época. E foi assim, pessoas se converteram. Daquele grupo saíram 6 pastores. 6 pastores daquele grupo, gente. É uma coisa impressionante o que aconteceu. Demos o nosso testemunho, dávamos nosso testemunho pessoal, falávamos de Cristo para os amigos. Eu era um tanto tímido, mas quando terminava assim o futebol, eu colava em alguém e convidava para vir para a igreja, convidava para o acampamento. E assim foi que eu acabei sendo instrumento de Deus para a salvação de muita gente, de muitos amigos, no meu bairro, na minha escola e no ambiente de trabalho. Eu lembro que eu cheguei uma vez numa sessão, num setor do trabalho, estava começando ali, e 2 pessoas não sabiam nada sobre evangélico, e eu falei que eu era seminarista, que eu estava estudando para ser um dia pastor. Eles perguntaram: pastor casa? Eles não sabiam nada, absolutamente nada. Eles pensavam que pastor e padre tinha o voto de celibato e tal. E aí eu comecei a conversar com eles, evangelizá-los. Com 3 dias, um deles já tinha se convertido. E tinha pessoas assim de outras crenças e tal, que ficaram até meio de nariz virado para a gente, mas futuramente eles vieram, quando eles precisaram, eles sabiam a quem recorrer. E gente que a princípio não parecia gostar muito do fato de eu ser crente, de ter um crente ali, mas se a gente der bom testemunho no trabalho, se a gente for honesto, se a gente for correto, se a gente não for orgulhoso, prepotente, se a gente for parecido com Jesus, as outras pessoas vão perceber isso. E de repente, essa pessoa a quem eu me refiro, passado 1 ano e meio que eu estava lá, ela entrou numa crise muito grande e humildemente se aproximou de mim e pediu oração. Não é bonito a gente poder ser instrumento de Deus em todo lugar? No meio da vizinhança, na escola, onde quer que você vá. Hoje a gente falava de toda a armadura de Deus na escola dominical. Participe da escola dominical. Às 9 horas, chega 1 hora mais cedo e participe do estudo. E estávamos ali falando da armadura de Deus, e temos que calçar os sapatos desta armadura, que são a evangelização, a proclamação do Evangelho, porque Deus nos salvou e agora nos impulsiona a andar, a peregrinar neste mundo e a nos mexermos e a nos movermos na direção de quem ainda não encontrou a salvação em Jesus, de quem precisa, e há tanta gente necessitada e carente ao nosso redor. Por isso o tema da mensagem desta manhã é: seja um evangelista. Assuma a sua posição neste mundo, torne-se um embaixador, um proclamador, torne-se um instrumento de salvação, de bênção, de libertação e de graça para todos ao seu redor. Então acompanhe aqui comigo. O que é evangelizar a princípio? O que é evangelizar? Evangelizar é comunicar as boas novas, o Evangelho. Evangelho significa boa notícia, boas novas, de que Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele veio a este mundo. Proclame, fale de Cristo a todas as pessoas e ajude a elas a crerem, e a confiarem, a obedecerem a Deus. E há um mandamento que encontramos em Mateus 28, 18 a 20, as últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. Ele se voltou para os seus discípulos e disse:
Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelizar, meus irmãos, é isto, é obedecer o mandamento de Deus de fazer discípulos, de proclamar as boas novas, é anunciar que Deus oferece perdão, reconciliação com Deus, reconciliação um com o outro, e vida plena e eterna, por meio de Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e a vida eterna está em Cristo. Então evangelizar é proclamar o Evangelho, é fazer discípulos, é testemunhar de Cristo, é semear a palavra, como diz a parábola do bom semeador, é promover reconciliação, paz com Deus, é ser um embaixador de Deus. Que privilégio, nós podemos ser agora a voz de Deus neste mundo. Jesus nos delegou e nos deu poder. Fale de Cristo, proclame o Evangelho, leve libertação. Seja a luz do mundo, o sal da terra, as tuas boas obras. A gente, meus irmãos, a gente evangeliza através de palavras, mas principalmente através de atitude, através de boas obras, que eles possam ver as suas obras, que eles possam ver como você é honesto, como você é generoso, como você é caridoso, como você é uma pessoa bondosa, como você é uma pessoa do bem, como você é uma pessoa humilde, como você é uma pessoa legal, como você é uma pessoa de Deus, e possam glorificar o nome de Deus, e possam querer saber qual é o segredo da sua vida, do seu estilo de vida. O seu estilo de vida precisa ser definitivamente impactante e irradiante. Você precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, uma luz. Deus nos plantou nesse mundo como luzeiros neste mundo, para proclamar a libertação aos cativos através de Jesus Cristo. Evangelizar é conclamar as pessoas ao arrependimento. Deus diz lá o texto de Atos capítulo 17, versículo 30, Deus ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. E nós estamos falando em nome de Deus, conclamando as pessoas ao arrependimento. O tempo se cumpriu, disse Jesus. Assim ele iniciou. Essas foram as suas primeiras palavras de ministério. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede em Cristo, crede no Evangelho. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, disse Pedro no seu primeiro sermão. E assim vai, meus irmãos. Evangelizar não é apenas então cumprir uma ordenança bíblica, mas participar ativamente do plano redentor de Deus para a humanidade. Evangelizar então envolve palavras, mas envolve também conjuntamente ações. Palavras, testemunho pessoal. Fale, quem é que não pode contar a sua própria história, a sua própria experiência? Tem gente que às vezes diz, eu não tenho jeito para isso, eu não sei evangelizar, mas sabe falar de novela, sabe falar de futebol, sabe falar de qualquer outra coisa, tem papo para tudo, mas não tem conversa de Deus. Não sabe falar de Jesus, não sabe dizer o que Ele significa para a tua vida, não sabe se colocar à disposição das pessoas. Eu posso interceder por você, eu posso orar por você, se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar, conte comigo. Você não pode falar isso, porque evangelizar é falar de Cristo, é explicar quem Jesus Cristo é, o que Ele fez por nós na cruz, o significado da cruz, e mostrar que as pessoas precisam, que as pessoas sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados. É também agir, é ter boas obras, praticar o amor, viver o amor, o serviço, a hospitalidade, coisas que vão tornar evidentes a transformação que o Evangelho produziu no nosso próprio coração. Gente, a gente precisa falar, mas a gente precisa viver o que fala. A gente precisa ser exemplo disso que a gente proclama, que a gente diz crer. Esse Cristo precisa viver em nós, e ponto final. Sem isso não existe. Qual foi a última vez que você evangelizou? Qual foi a última pessoa que você levou para Cristo, aos pés do Senhor?
Quantas pessoas você convida para o culto? Quantas pessoas você vai convidar para o acampamento? O que é que você é capaz de fazer para mobilizar, para trazer, para ajudar as pessoas? Você pode levar as pessoas a Cristo, e você pode levar Cristo às pessoas. Nosso papel então é cooperar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do mundo. Mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus Pai, nos conclamam a participarmos desse processo, a estarmos unidos a Cristo, a estarmos unidos ao Espírito, a sermos cooperadores, a falarmos de Cristo, a sermos bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Você pode e deve ser um instrumento de salvação na tua casa, para as pessoas que estão ali ao seu redor. Eles precisam, eles te conhecem melhor do que ninguém, e o seu testemunho é algo vital para a conversão. O marido testemunhando de Cristo para uma mulher que muitas vezes pode não ser crente, e uma mulher vivendo o Evangelho diante do seu marido, e isso tem um impacto poderoso, santifica o marido não crente, santifica os filhos. Meus irmãos, assim vai. A nossa influência é santificadora para o ambiente onde a gente estiver, no ambiente de trabalho. Deus vai colocar a gente em cada situação, e ali Ele quer que a nossa luz brilhe. Ele nos leva para o mundo, Ele nos envia para o mundo que está em trevas, e Ele quer que a nossa luz brilhe nos ambientes de trevas deste mundo. Então o nosso papel é falar, o nosso papel é viver o que falamos, é orar para que Deus abra o coração das pessoas. Por que evangelizar? Alguém pode perguntar, mas por que isso? Qual é a necessidade disso? Isso tem a ver com a condição humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O homem, depois do pecado, está debaixo da maldição do pecado, está debaixo da condenação da morte. O salário do pecado, a recompensa do pecado, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos estão separados de Deus, destinados à perdição eterna, sem Jesus. Ele é o único caminho, meus irmãos. Ele é o único caminho. A gente não pode se salvar por nós mesmos. Isso seria pretensão humana, arrogância. Deus, quando viu que nós estávamos perdidos, Ele teve misericórdia de nós, e Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para ser nosso Salvador, para ser nosso libertador, para ser aquele que vai nos resgatar das trevas, nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, precisamos proclamar a Jesus, porque Ele é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu sou um caminho, mais uma alternativa. Existem muitos caminhos que podem levar aos céus. Não, Ele é o caminho, Ele é a resposta de Deus. Toda tentativa humana, toda religiosidade que tenta alcançar o céu por mérito próprio, é muito parecido com aquilo que se deu lá em Babel, quando os homens quiseram alcançar o céu através do seu próprio esforço, construindo uma torre para chegar no céu. Esse não é o caminho de salvação, esse sempre é um caminho infeliz. Por melhor que a gente pense que a gente não consegue ser bom o suficiente para alcançar mérito para entrar no céu. A salvação não se constrói de baixo para cima, a salvação é de cima para baixo, é de Cristo. Então quando a gente entende que Cristo é o Salvador, que Ele é a resposta, então se torna urgente a proclamação. Por que é urgente? Porque a vida da gente é curta e a vida da gente é insegura. Quem é que pode garantir quanto tempo de vida nós temos? O que será o amanhã? Responda quem? Parece que eu estou cantando uma canção, né? A vida da gente, ninguém garante nada a respeito do amanhã. Então se torna urgente. Você ama as pessoas que estão ao seu redor, você ama seus amigos, você se preocupa com eles, seus familiares. Então
se eles ainda não estão convencidos de Cristo, se eles ainda não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, se eles ainda não estão no caminho, então se torna mais que urgente que você seja um instrumento de salvação, um mediador desta graça, um proclamador do Evangelho, uma testemunha fiel de Cristo para essas pessoas. Há um dia de juízo final que se avizinha. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, é dado ao homem viver e morrer apenas uma única vez, uma única existência, vindo depois disso o juízo. Portanto, a Bíblia está dizendo claramente que a oportunidade é essa, de vida. Não te dá uma nova oportunidade em vidas outras, é aqui e agora. Hebreus 9, 27, é dado ao homem viver uma vida só, depois disso a morte, e na sequência o juízo eterno. Então, enquanto a vida é esperança, então é momento de, eis aqui agora o dia da salvação, eis aqui agora um tempo sobremodo oportuno, agarre essa oportunidade, porque o tempo passa. Não seja negligente em abraçar a fé enquanto é tempo, e também em proclamar o Evangelho, em ter consideração pelos outros, em preocupar-se com as outras pessoas. E também a obediência ao mandamento de Cristo, como a gente já falou, fazei discípulos, sejam minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, disse Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele está dizendo, proclama em tempo e fora de tempo, encontre oportunidade, proclame o Evangelho. Isso não é para mim, pastor, isso é para qualquer um que é cristão. Jesus não se dirigiu a um grupo seleto de pessoas com um determinado dom. Ele disse, todos vocês, meus seguidores, agora recebem o Espírito Santo e a incumbência, a delegação de seguirem as minhas pegadas e serem evangelistas, fazerem discípulos, serem testemunhas, proclamarem, pregarem o Evangelho. E outra razão é porque bem-aventurados são os pés dos que proclamam as boas novas. Isso você encontra no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Paulo em Romanos 10, capítulo 10, versículos 15 e 16, ele diz, quão formosos são os pés dos que proclamam o Evangelho. Deus, através do Espírito Santo, Ele está proclamando para todo mundo, quão formosos são os pés, por isso calce aquela armadura de Deus, calce essas sandálias, calce essas botas, que são a pregação, a proclamação do Evangelho, porque os pés dessas pessoas são pés formosos, eles são elogiados pelos céus. Aqueles que se juntam a Cristo e se tornam mediadores desse Evangelho, proclamadores desse Evangelho, são pessoas lindas, são pessoas benditas, são pessoas bem-aventuradas. Os seus pés são formosos, que os seus pés sejam formosos, meu irmão e minha irmã, que você se torne uma baita proclamador desse Evangelho de Cristo. Alegria da colheita, meus irmãos, a gente deve pregar o Evangelho, porque há muita alegria no céu, quando uma alma se converte, quando nós proclamamos salvação, quando nós levamos pessoas a Cristo, e quando essas pessoas se convertem, há uma alegria no céu, o valor de uma alma, e ver vidas transformadas acaba alegrando o nosso coração também, fortalece a nossa própria fé. E exemplos bíblicos e evangelistas, rapidamente, Jesus, o maior de todos, veja como ele evangelizou a mulher samaritana, veja como ele ia por toda parte, fazendo bem, ele superou as barreiras culturais, veja como Jesus não era chato, gente, veja que Jesus não era inoportuno, Jesus, ele sabia conversar,
Jesus era uma pessoa afável, os pecadores amavam estar com Jesus. Jesus não era uma pessoa de nariz empinado, Jesus era uma pessoa que se enturmava, ele era visto no meio dos pecadores, e ele está aqui diante de uma pecadora daquelas, de uma mulher muito avançada para o seu tempo, eu diria, que já está no 6º relacionamento com um homem que nem sequer é seu marido. Ela casou-se muitas vezes, sabe? É uma mulher para frentex daquelas. Se hoje isso já seria de se espantar, né? Causa espanto e motivo de comentário, imagina naquela época. Mas Jesus se encontrou com ela, e numa conversa, essa mulher que tinha tantos preconceitos a respeito de Jesus, porque ele era judeu, e também ele era homem, e Jesus, e ela sendo samaritana, e os judeus não se dando com os samaritanos, e ela já com o nariz torcido, ela já com o pé atrás, ela já armada até os dentes, naquele bate-papo inicial. Jesus, num pouco tempo de conversa, quebra todo paradigma, quebra todo preconceito, e essa mulher fica encantada e maravilhada com Jesus, e ela mesma se torna uma evangelista, porque quando ela tem essa experiência do Cristo, desse encontro, e é convencida de que Ele é o Messias, ela vai para a sua vila, anuncia imediatamente. Ela não esperou um ano, ela não fez um curso de treinamento, ela se tornou evangelista instantânea. Ela encontrou a Cristo, convenceu-se dele e passou a levar toda a sua vila aos pés de Jesus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. E Filipe é um dos apóstolos de Jesus. Tem o Filipe diácono também, não confundir essas duas figuras. O Filipe diácono aparece no livro de Atos, mas Filipe o apóstolo aparece aqui nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, capítulo 1, e também no capítulo 12, e todas as vezes, aí você pensa, ele é um dos 12 apóstolos, então vamos registrar os grandes feitos de Filipe. Que milagre Filipe, com a graça de Deus, realizou? Que grande feito Filipe fez? Talvez tantos outros. Certamente ele orou e houve curas e milagres aconteceram em seu ministério, mas 2 fatos apenas foram registrados a respeito de Filipe, e esses 2 fatos são fatos de evangelização. Ele levou Natanael até Jesus, e ele depois levou um grupo de gregos também até Jesus. Todas as vezes que Filipe aparece na Bíblia fazendo alguma coisa, ele está levando alguém a Jesus. Meus irmãos, ele fez muitas coisas mais, coisas que impressionariam, que as pessoas valorizam mais nos dias de hoje, ou talvez nos dias de sempre, valorizam mais coisas espetaculosas, coisas assim, fabulosas, milagres, mas o que é registrado de Filipe está aqui, dado o valor deste grande feito de Filipe, que é levar alguém a Jesus. E você, assim como Filipe, tem levado pessoas a Jesus? E André, lembra do apóstolo André? Assim que ele encontrou-se com Cristo, assim que ele se convenceu de Jesus, a primeira coisa que André fez foi o quê? Evangelizar, foi levar seu irmão Pedro aos pés de Jesus. Se temos hoje um apóstolo chamado Pedro, graças a André, seu irmão, que se converteu primeiro e que foi levar o seu irmão até a presença de Jesus. Você pode levar pessoas na próxima semana à presença de Cristo, na reunião da quarta-feira, no culto, levar uma mensagem, levar a pregação, curtir. Eu fico abismado como o povo da nossa igreja não curte, não comenta e não compartilha os vídeos, as pregações e o culto da nossa igreja. Isto é uma vergonha para nós. É ou não é uma vergonha? Nós não patrocinamos a nós mesmos a própria proclamação do Evangelho. Para quem você compartilha o culto? Para quem você compartilha a mensagem? Para quem você compartilha os louvores? Gente, a gente não usa a rede social para compartilhar o Evangelho. É por vergonha? É por causa de quê? Nós precisamos prestigiar as coisas de Deus, priorizar as coisas do Senhor. Outros tantos poderiam ser comentados. Paulo, que baita evangelista ele, Barnabé, Silas,
o Pedro, um evangelista nato, a mulher samaritana, o diácono Filipe, aí já ele evangelizando os samaritanos, evangelizando o eunuco, Lídia, uma mulher que abriu a sua casa através da hospitalidade, uma igreja nasceu na sua própria casa, alguém que contatava com os vizinhos e evangelizava. Como evangelizar, meus irmãos? Como evangelizar? Evangelismo pessoal e testemunho de vida, como nós já falamos. Conectar com o contexto cultural do ouvinte, como Jesus sabe fazer. Começa com água, mas ele consegue levar para as questões espirituais, ele consegue levar qualquer assunto. Eu já conversei com alguém, era um corintiano, começamos a bater papo, eu sou um palmeirense, aí batemos um papo, era dentro do ônibus, e de repente, eu não sei nem como, mas nós já estávamos falando de Jesus. Por quê? Porque tudo passa nessa vida. O Corinthians ganhou do Palmeiras, infelizmente para mim, felizes os corintianos, mas essa felicidade é tão besta, não é? Passa ou não passa? Já estamos começando outro campeonato, e tudo, e a glória do passado. Alguém está satisfeito? Alguém se contenta com a glória do passado? Estou lembrando do hino do São Paulo, Walter. Não, tudo nessa vida é efêmero. Então quando a gente bate papo sobre a alegria que pode trazer e as coisas, a gente também sabe um prato de comida, por mais gostoso, ou a família, por mais legal que seja, ou a comunhão, ou um culto, tudo isso passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos pensar em coisas eternas, ganhar a credibilidade. A gente ganha credibilidade, meus irmãos, quando a nossa proclamação é acompanhada de atitudes de compaixão, de boas obras. Foi perguntado para Francisco de Assis, o São Francisco, como alguns o chamam, né? Como é que nós deveríamos evangelizar? E ele respondeu assim: de todas as formas possíveis, se necessário for, até mesmo através de palavras. Use todas as formas possíveis. Se preciso for, fale também. Então, a credibilidade. Você sabe que o Gandhi, ele era um baita admirador de Jesus, do Evangelho. Aliás, eu acho que é muito difícil alguém ler o Evangelho e não admirar o Evangelho e não admirar a Jesus, independente de que religião tenha. Aí o Gandhi disse assim, que ele já teria se convertido há muito tempo se ele tivesse encontrado um cristão de fato. Paulada na nossa cabeça. A credibilidade da nossa fala, do nosso testemunho, é a nossa vida, as nossas boas obras, é o nosso caráter. Evangelismo relacional e hospitalidade, como Lídia, relacional, seja alguém de amizades, de relacionamentos. Os seus relacionamentos não podem ser restritos ao grupo da igreja. Deus nos envia para o mundo, para depois arrebanhar e trazer para o aprisco de Deus. Aqui é o nosso quartel-general, aqui é o nosso lugar de fortalecimento, mas a gente é enviado para ser testemunha no mundo, conectar com o contexto cultural do ouvinte. O evangelismo ganha... bom, isso aqui é repetido, né? Vamos para... desculpas para não evangelizar. Quais são? Não tenho dom. Ih, quanta gente! Eu não tenho dom. Eu não sei falar. Parece o Moisés diante de Deus. Eu não sei falar, eu não tenho dom, não tenho tempo, tenho outras prioridades, que é pior ainda. Eu tenho vergonha. Gente, pode uma flor ter vergonha do sol? O que acontece quando o sol nasce? A flor se abre para colher o sol. Pode a criatura ter vergonha do Criador, meus irmãos? Pode uma coisa dessa? Que história é essa de vergonha? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não faz parte das minhas prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E a vontade de Deus é esta: que a gente creia em Cristo, e que a gente viva Cristo, e que a gente anuncie a Cristo, e que a gente faça discípulos. Essas foram as últimas palavras de Jesus.
Façam discípulos, proclamem o Evangelho a toda criatura. E as ações práticas para evangelizar eficazmente, meus irmãos. Ore por familiares, ore pelos seus amigos. Lembre do meu testemunho. Assim que eu tive a experiência profunda de encontro com Deus, eu passei a orar pelos meus familiares, pelos meus amigos, pelas demais pessoas que carecem de Cristo. Ore por oportunidades, que o Senhor abra uma porta. Tem o Eli Orsi, que já é falecido. Ele era filho da avó Chica, que era desta igreja. Quem conheceu a avó Chica e o Eli? O Eli Orsi, inclusive, esteve conosco algumas vezes. E ele foi um dos maiores evangelistas que eu conheci na vida. Ele acordava todos os dias e, ao acordar, ele já fazia a seguinte oração: Senhor, a quem o Senhor quer me conduzir? A quem eu devo proclamar o Evangelho? Abençoa o meu caminhar, coloca essas pessoas da minha frente, me dê ousadia, me dê a palavra, me dê a sabedoria. E o Eli ia por toda parte, andava por toda parte, e ele entrava numa padaria, entrava nesse mercadinho. Ele foi para evangelizar o gerente do mercado. Tinha um mercado aqui, era Pão de Açúcar antes, Pão de Açúcar. O pessoal também, era uma churrascaria antes, ele também evangelizava o pessoal da churrascaria. Todo mundo conhecia o Eli, por onde ele ia, ele tinha um ministério com mulheres grávidas. Ele já tinha um panfletinho que ele colocou assim, de oração em favor das mulheres grávidas, porque ele falou que a mulher grávida nunca rejeita uma oração pelo filho. Aí ele chegava assim e falava: que beleza e tal, de quantos meses vai ter? Ele era o senhor, então muito simpático. E aí ele falava assim: eu posso fazer uma oração para que tudo corra bem no parto, para que, sabe, pedindo a Jesus que abençoe seu filho que vai nascer e tal. A pessoa: claro que sim. E aí ele orava e deixava um panfleto de evangelização. Por onde ele ia, ele fazia isso, sempre evangelizando, e orava, então, para que a oportunidade se apresentasse. Eu era muito tímido, eu não era que nem o Eli Orsi, que já ia fazendo amizade com todo mundo, conhece o bairro, já anda, já chama todo mundo pelo nome. Eu sou muito mais acanhado. Aí, eu queria evangelizar, e eu não sabia, eu não sei tomar assim muita iniciativa. Eu sou muito retraído, eu não quero nunca invadir a privacidade de quem quer que seja. Eu estou cheio de dedos com isso. Até hoje eu sofro um pouco dessas coisas, sabe? Aí eu orava, eu entrava dentro de um vagão de trem, ou do metrô, ou do ônibus, e eu já começava, eu entrava lá, falei, mas meu desejo era tão grande de evangelizar, que eu começava a orar: Senhor, abençoa essas pessoas que estão aqui nesse ônibus, por exemplo. Abençoa essas pessoas. Senhor, me dê uma oportunidade de falar do Evangelho para elas. Me ajuda, Senhor, eu quero tanto poder ser um instrumento de salvação na vida de alguém. E de repente, o corintiano começava a bater papo comigo. Uma mulher aqui do meu lado começava a chorar. Eu falei: por que a senhora está chorando? O que aconteceu? Aí ela disse: é que eu tenho insônia, e eu já está chegando na hora de eu ir para casa, e quando se aproxima a noite, isso para mim é um terror, é um martírio. Aí eu falo: insônia, eu entendo, já tive insônia, passei por isso e tal. E aí orava com ela. Aí o ônibus quebrava. Eu não orei por oportunidade, o ônibus quebrou. Mais tempo para eu conversar com aquela mulher. E assim foi, meus irmãos. Quantas pessoas eu evangelizei dentro do ônibus, quantas pessoas, mesmo com a minha timidez, eu não usei a timidez, o meu jeito meio envergonhado de ser, como desculpa. Eu falei: Deus me dê oportunidade, Deus me ajude a evangelizar meus amigos. E o meu irmão Celso está aí, é testemunha, ele sabe quantos amigos meus do bairro, da rua, de todo tipo, eu levei a Cristo. E a minha própria família, os meus irmãos. O Silvio está lá atrás, então pergunta para ele como é que foi que ele se converteu, se eu não levei ele de um jeito ou de outro lá para a igreja, entendeu? Porque ele não queria saber, ele tinha uma coisa que o amarrava, que o impedia de ir ao culto. Aí, certa vez, eu dava testemunho de Jesus, do que Deus estava fazendo na minha vida para ele durante a semana. Ele chorava e falava: nossa, eu quero isso para mim também, para a minha vida, aquela coisa maravilhosa e tal. Aí eu falei: então vamos domingo na igreja, Silvio, vamos domingo na igreja, Silvio. E a igreja era na rua de casa. Aí chegava lá, era fantástico, ou futebol, ou alguma coisa. Eu falava: hoje eu não estou disposto, não, vamos deixar para outro domingo. E isso foi por algum tempo assim, por algum tempo. Aí chegou, era domingo de Páscoa.
domingo de Páscoa de 1986. Páscoa de 1986, eu lembro bem. Aí eu era o pregador da igreja, estávamos plantando ali a nossa primeira igreja, e aí eu cheguei para o Silvio e falei, Silvio, você disse essa semana, pela milésima vez ele tinha se comovido, dito que ia à igreja. Falei, vamos para a igreja hoje? Então estou aqui, eu vou com você, eu vou te pegar. Aí fui lá, eu já era casado, fui lá na casa do Silvio, na casa dos meus pais, falei, Silvio, agora vamos. Não, eu estou desanimado, hoje eu não vou. Hoje eu não vou, estou cansado. Falei, olha, Silvio, você sempre está dizendo isso, e você disse para mim que iria, e eu estou aqui para ir com você. E se você não for, eu não vou também no culto de Páscoa da igreja. E eu sou o pregador, não vai ter ninguém para pregar lá. Tá bom? Vai ser esse negócio. Ele achou que eu estava brincando e eu fiquei lá. E a hora do culto foi chegando, ele falou, você é maluco mesmo. Aí foi, se trocou, foi naquele culto, e ele aceita Jesus naquele culto. E naquele ano ele se batiza. Meus irmãos, calça as botas da evangelização. Quanta gente pode ser salva através do teu intermédio. Quanta gente deixa de ser salva por tua negligência. Seja criativo, use dons e talentos, aproveite as ferramentas modernas, como eu já toquei no assunto aqui, meus irmãos. Dê bom testemunho, atitudes, boas obras, fale de Jesus de maneira simpática, humilde e respeitosa. Não vai fazer que nem aquela mulher. Uma vez eu entrei dentro do ônibus, estava indo para o serviço, aí tem uma mulher evangelizando, entre aspas, porque ela estava sentada no corredor, falando a um jovem, ela era uma senhora, falando a um jovem que estava de costas para ela, já totalmente irritado com toda a fala dela, e ela em alto e bom som, falava de Jesus para ele, e ele não queria nem saber. Ela não cativou, ela não conquistou a atenção daquele jovem. Ela foi lá despejando todo tipo de maldição, de inferno, de julgamento daquela pessoa, e aquelas coisas todas, e o jovem assim, amuado, assim, quase na defensiva, de costas para ela, e ela tascando Bíblia no homem. E eu com uma vergonha, quando eu olhei aquilo, fiquei com uma vergonha. Aí daqui a pouco aquela mulher levanta-se, um tanto atarantada, ai, passou do meu ponto. Naquela época a gente entrava por trás do ônibus e descia pela frente. Ela correu, o ônibus estava meio cheio, foi pagar lá o passe. Motorista, o senhor passou do meu ponto. E o motorista lá, com um pouco de paciência, mas aí ela foi pagar o passe, e o passe precisava de um complemento. Era a época do Jânio Quadros, tinha que complementar com um cruzeiro, alguma coisa assim. E aí ela não entendeu, ficou brigando com o cobrador. Não, você não está aceitando o meu passe. Não, é que agora tem que ter um complemento, aumentou a tarifa, tá. Brigando com o homem, com o cobrador, que não tinha nada a ver com a história. Aí daqui a pouco, por fim, uma senhora foi ajudar a intermediar. Olha, a culpa não é do cobrador não, minha senhora, é do Jânio Quadros e tal. E ela começou a brigar com a senhora que se meteu na conversa. Quem mandou a senhora se meter nessa conversa e tal? Aí todo o ônibus, porque ela estava pregando, entre aspas, em alto e bom som, todo o ônibus já estava irritado com aquela mulher, todo mundo começou a praguejar contra ela, zoar com a mulher, rir, e aquela mulher brigou com o motorista. Afinal de contas ele já tinha passado 1 ou 2 pontos do ponto dela, e ela brigou com todo mundo, e ela desce do ônibus com o dedo em riste assim, apontando, todo mundo zoando, a garotada abrindo a janela e rindo, e aquela cena patética, e ela, vocês vão para o inferno, vocês não sei o quê. Eu só imagino essa mulher chegando no próximo domingo na igreja, chega lá no culto e vai dizer assim: irmãos, eu tenho testemunho, eu evangelizei, não quiseram ouvir, mas eu dei o testemunho. Que testemunho foi esse, meus irmãos? Que testemunho. Então, seja humilde, seja respeitoso, seja simpático. Jesus nunca falou com quem não queria ouvir. Ou Jesus conquistava a confiança, a atenção da pessoa e falava, essa pessoa mostrava interesse, ou ele não falava. Você nunca vai ver Jesus falando com quem não quer ouvir. Isso não existe. E o exemplo da igreja primitiva, meus irmãos, eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto isso, enquanto o quê?
enquanto tudo aquilo se dava, aquele viver comunitário, aquela comunhão, aquela solidariedade, aquela alegria, aquela atmosfera de amor, aquele compromisso, eles perseveravam unânimes no templo diariamente, partiam pão de casa em casa, eles adoravam a Deus, eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, eles viviam uma vida comunitária tão bonita, tão significativa, que isso fazia com que as pessoas se achegassem. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, dia a dia acrescentava o Senhor. Então o nosso testemunho, o nosso jeito de ser, a nossa coletividade, o segredo então de uma evangelização eficaz está em vivermos como igreja um cotidiano que reflita o amor de Deus, no qual o cuidado, a edificação e o serviço mútuo atraem as pessoas a Cristo. Eu vou repetir isso, meus amados irmãos, nós como igreja precisamos viver esta verdade do Evangelho. O segredo de uma evangelização eficaz está em vivermos como igreja um cotidiano que reflita o amor de Deus, no qual o cuidado, a edificação e o serviço mútuo atraem as pessoas a Cristo. Amém e amém. Coloquemos em pé, vamos ter um momento de oração. Pai Celestial, te louvamos pelo teu grande amor por nós pecadores, que estávamos numa condição de perdição, debaixo da condenação e da maldição do pecado, sujeitos ao juízo final e ao afastamento de ti para todo sempre, mortos em delitos e pecados, incapazes de encontrar o caminho de casa, incapazes de construirmos por nós mesmos uma ponte que nos ligasse ao Senhor. Não por nossas próprias justiças, mas pela multidão das suas misericórdias, nós fomos alcançados. A salvação não partiu de nós, ela veio do Senhor. O Senhor amou o mundo perdido, pecador, em atitude de rebelião contra ti. O Senhor os amou, mesmo quando eles não mereciam. O Senhor foi gracioso, compassivo. O Senhor enviou o remédio, Cristo o caminho, Cristo a ponte, Cristo a porta, o caminho, o Salvador, o Redentor, sangue precioso derramado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, foi condenado, inocente que era, para que nós, pobres, miseráveis, pecadores, pudéssemos ser absolvidos por suas chagas, por suas feridas, pelo seu sangue derramado, por sua morte, fomos nós sarados, e a sua justiça foi aplicada a nós, fomos justificados, pois pela fé, agora temos paz contigo, ó Deus, temos comunhão contigo, fomos reconciliados, e uma vez salvos, uma vez redimidos, uma vez agraciados, cheios do teu Espírito Santo, de toda a armadura de Deus, revestidos, tudo que vem do Senhor, é o Senhor em nós, nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, ninguém primeiro te deu para depois receber, porque do Senhor vem tudo que há de bom. Ao Senhor a honra e a glória, hoje para sempre. Ajuda-nos a sermos agora responsáveis, a nos importarmos significativamente com aqueles que estão ao nosso redor, familiares, amigos, colegas, pessoas que encontramos na nossa jornada de vida, pessoas que não conhecemos. Oramos a Ti pedindo que o Senhor nos torne evangelistas, que o Senhor tire de nós todas as desculpas, que o Senhor faça com que nós sejamos mais eficazes na proclamação. Ajuda-nos também a vivermos esse Evangelho, a vivermos os valores do Teu reino, a sermos aqueles que estão entre os bem-aventurados, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os generosos, bem-aventurados os que praticam a caridade, bem-aventurados os que amam como o Senhor amou, os que são misericordiosos, os que são graciosos, os que são compassivos, os que priorizam
o reino de Deus e a sua justiça. Ó Senhor, abra os nossos olhos, ajuda-nos a entendermos o Evangelho e a sermos tomados por toda essa verdade que nos move, que nos torna a vida muito mais significativa, uma aventura muito mais poderosa do que apenas vivemos dia após dia, mas temos um testemunho a dar, temos uma missão a cumprir, temos um reino a encher, a sala do banquete do reino de Deus, cheia de convidados, dos quais nós somos uns e também agora nos tornamos veículos para que mais e mais se acheguem. Ó Senhor, abençoa essa igreja, abençoa a nossa comunhão, o nosso viver comunitário, abençoa para que nós sejamos aquela igreja que o Senhor projetou como uma igreja primitiva, que nós alcancemos esse nível, para que dia após dia o Senhor possa vir acrescentar mais e mais pessoas que possam experimentar o mesmo, e assim sucessivamente, e o teu reino se expanda, mais de tua luz se expanda nesse mundo de trevas, mais da tua verdade, mais da tua graça, mais do teu amor, mais da tua justiça, para a honra e glória do teu nome, para o bem-estar e salvação de muitos, em Cristo Jesus, agradecidos. Amém.